noite, gente. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Bem-vindo ao Las Minas. Queria pedir que vocês encaminhassem essa live para todo mundo, convidando a gente para o nosso papo. O papo de hoje é sobre saúde mental. Então, nós vamos falar a respeito de depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, borderline, entre outros assuntos. Então, queria pedir que vocês encaminhassem muito essa live e convidassem muito aquela amiga, aquele amigo, aquela tia, aquele primo que vocês sabem que seria interessante ouvir desse assunto. E vamos convidando a galera para participar. Eu já vou chamar a Jéssica para estar participando aqui com a gente. Já enviei a solicitação. Só aguardando mesmo. Boa noite. Oi, boa noite. Você tá me ouvindo direitinho? Sim, você tá? Eu tô também. Então tá. Doutora, antes de eu começar a nossa live, eu vou só falar dos nossos patrocinadores, tá? Rapidinho. E aí eu já te apresento, e aí eu já passo a palavra para você nos dar uma aula aí, tirar nossas dúvidas, nos ensinar, tá bom? Ó, hoje eu vou Perfeito. falar um pouquinho do Luiz. O Luiz, ele é o proprietário da academia As Imparáveis. E o Luiz, ele faz vários trabalhos. Além da academia, o Luiz, ele dá mentoria, ele dá ele tem algumas aulas online também para a galera que não está podendo sair de casa por conta do Covid, né? E eu também queria que as pessoas pudessem conhecer a Academia As Imparáveis, porque eu sou uma imparável, eu sou da academia. Gente, de verdade, eu já participei de várias academias e eu nunca me senti tão bem como eu sinto na Imparáveis. Então eu queria que todos vocês pudessem conhecer o trabalho do Luiz. Então segue ele lá no Instagram, é @Luiz com Y Ferreira 1. Segue muito o Luiz lá e vai conhecer o trabalho do Luiz, porque é sensacional. Ele não está preocupado somente com a sua estética, é com a tua mente, com o teu corpo, com a sua saúde. É muito legal o trabalho do Luiz. E o nosso segundo parceiro é a DPCEL, assistência técnica de celulares. A DPCEL é nosso parceiro desde o início aqui, então se você precisa de qualquer conserto para o teu aparelho, entre em contato com a DPCEL. O David faz diversos serviços, diversos trabalhos. Conheça a DPCEL seguindo também lá no Instagram, galera, @dp.cel com 2 L's, tá bom? É isso, doutora, boa noite. Eu vou te apresentar, Boa noite. tá bom? Para quem Tudo não bem? te conhece, eu vou fazer uma apresentação e depois você pode acrescentar o que quiser a essa apresentação, tá bom? Perfeito. Pessoal, essa é a Jéssica Hermoso de Oliveira, nasceu no dia 10/8/98. Ela nasceu aqui mesmo em Pederneiras, se formou em psicologia, está cursando uma especialização em neuropsicologia, é isso? Isso. Ela fez a psicologia na Universidade da Anhanguera, está solteira e é corintiana. É isso? Isso. Você acrescentaria mais alguma coisa à sua apresentação? Você falaria mais alguma coisa a respeito que você acha importante ressaltar? E só a questão mesmo de que eu sou uma recém-formada, ainda tentando pegar o meu diploma, então, tecnicamente ainda não sou psicóloga, mas já terminei, estou aí na luta para pegar meu certificado e é isso. Tenho todo o Sim. conhecimento e prefiro compartilhar com vocês hoje. Você comentou comigo que trabalhou no Centrinho, né? Foi Centrinho que você... Não, aonde? Isso. É no centrinho No mesmo. Centrinho. Eu tenho uma amiga que ela é fonoaudióloga, hoje já formada pela USP, e ela estava fazendo uma iniciação científica, né, no centrinho, lá na USP mesmo, e aí ela me convidou para participar dessa iniciação científica e eu ajudei ela nessa grande iniciação de uma síndrome bem rara, chama síndrome de Stickler, e foi muito gostoso, tive muita experiência lá.
adquiri muita experiência, muito conhecimento, então foi incrível. Legal. Esse assunto eu queria muito trazer, ele está encerrando a nossa série Saúde e Bem-Estar, porque eu acho importantíssimo nós estarmos saudável na mente. Porque a mente, ela é o motor de tudo. É aqui, ó. Se aqui não tiver bom, o corpo pode estar imperfeito, aparentemente. Mas se a mente não tiver boa, não vai funcionar. Não É é, um doutor? comando, né? Com Sim. certeza. Exatamente. E quando eu falei para as meninas que eu ia falar a respeito, já surgiram muitas perguntas. Ai, depressão sara? Eu nunca vou sarar? O que é crise de ansiedade? O que é depressão? E aí eu vi o seu conteúdo que você preparou e vamos entrar então no conteúdo, pode Vamos, ser? vamos lá, que o conteúdo tá bem bacana, bastante conteúdo. Sim. Já deixei preparadinho aqui para não faltar nada. Então é isso. Hoje a nossa live vai ser sobre a saúde mental na área da psicologia, né? E o que que eu vou trazer como meu conhecimento, né? Eu vou começar falando sobre a saúde mental mesmo, no geral, né? A saúde mental, de fato, ela é muito importante, como você ressaltou, né? O físico também só que o mental a gente não consegue ver como físico, né? Sim. Então é algo que é pouco falado. Agora com a internet ajuda bastante, que antes era bem complicado. Hoje a gente tem dúvida, a gente vai lá, digita e a gente mata a nossa dúvida, a curiosidade sobre determinado assunto, algo que a gente está ali, que a gente não consegue no médico pegar e mostrar e falar, e é isso. Não, não é algo que dá para ver palpável, é na mente. Então, a gente tem que saber reconhecer, a gente precisa saber identificar para a gente explicar para o outro. Então, isso é muito complicado. Por isso que é Sim. muito mais difícil, né? Quando a gente está com instabilidade, né, da saúde mental. Por conta disso, não é algo que o outro consegue ver. A gente tem que saber para falar, né? Sim. E é muito complicado quando a gente vai falar sobre a gente, né, sobre as nossas emoções, Sim. né? Então, é de grande importância a saúde mental, né? Ela interfere no nosso meio social, familiar, trabalho, em tudo, do todo o contexto da nossa vida, né? Como o Sim. físico também. Então, o que que é importante? É a gente saber, né, investir em estratégias para a gente possibilitar um equilíbrio, né, das nossas funções mentais. O que seria isso, né? A gente ter as nossas emoções tanto positivas quanto negativas e deixar essas emoções equilibradas é o que ajuda a gente ter uma sanidade mental estável, né? Sim. Então, a gente saber lidar, saber identificar é de fato muito importante, né? Então, o que eu queria trazer também sobre mitos, né, que a gente ouve muito, bem no senso comum mesmo. Então, o que seria esses mitos, que é de arrepiar os cabelos, né? Sim. Eu vou até ler, porque é algo assim, bem senso comum mesmo, para ser notável que não é eu que estou falando, né? Tá. É o que a gente escuta. Então, doenças mentais são frutos da imaginação de quem tem mente confusa. A gente ouve muito isso. Muito, Então, muito. nossa, ela é muito confusa, né? Então, ela vai ter. É tudo fruto da imaginação. Sim. Então, é um mito real. Não é porque a gente tem uma certa determinada patologia ou uma crise de ansiedade, depressão, seja lá qual for o tipo de sintoma ou patologia que a gente tenha, a pessoa confunde muito com imaginação e psicológico. É Sim. muito diferente. Porque não é o que é psicológico, não é real, não é imaginário, né? Então, Sim. tem até Sim. a dor psicológica também, né? A dor fantasma, não sei se você já ouviu falar. A Não. dor é real, né? Mas Sim. vem do psicológico. Então, as pessoas confundem muito isso. Acredita que, nossa, ela está doente mentalmente por determinada patologia, determinado, Sim. né?
E aí acha que, tipo, nossa, é algo da mente. Ela que imagina, ela que cria aquilo. E não é bem assim, né? É uma patologia, é algo que precisa ser tratado, né? Sido acompanhado por um profissional da saúde, seja psicólogo, psiquiatra. Então é muito importante a gente, né, deixar isso bem claro, que não é algo que é psicológico, quer dizer que é de imaginação. É Sim. totalmente diferente, um mito. Outro, todos os distúrbios psicológicos levam à loucura. É meio Sim, isso eu ouço contraditório, muito. né? Isso eu ouço muito. Muito, muito. Então Jéssica, para vamos. você ter uma noção, eu sou epilética e eu já ouvi absurdos do qual assim, ó, você é louca, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho um problema Exato, neurológico, mas porque eu tomo alguns remédios para esse problema neurológico, as pessoas acham que eu tenho algum problema mental. Você exatamente. Eu não sei se é uma falta de informação ou se é por ignorância de fato, de não querer entender, você entende? Mas isso acontece muito. A pessoa fala, ah, cuidado, porque é meio doida, é meio doida. E todo mundo Só por acha que tomar remédio, ter um sim. diagnóstico. E a sociedade já causou um preconceito em buscar um psicólogo. As pessoas já têm esse preconceito. Ah, não vou procurar um psicólogo porque eu não sou Exatamente. louca. Eu não vou procurar um É, psiquiatra porque eu não sou louca. Eu não sou louca. exato. Hoje a gente, Muito. assim, eu falo hoje em dia, decorrência da pandemia mesmo. A pandemia, ela, lógico, tem o seu lado péssimo, 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 porém, teve uma coisa muito boa que aconteceu em decorrência da pandemia, que é as pessoas reconhecerem, dar valor mais ao pessoal da área da saúde. Sim, Principalmente, claro, os enfermeiros, médicos por conta do Covid e tudo, mas eu falando mais sobre a saúde mental, né? As sim. pessoas começou a ter mais conhecimento e saber e compreender que aquilo não é esse senso comum todo de, nossa, procurar um psicólogo, eu sou louco. Não, eles sentiram Sim, essa necessidade, a importância de ir a um psicólogo e que isso não tem nada a ver relacionado à loucura, né? É um sim. senso comum muito antigo de lá atrás, Muito antigo, e, muito. né? Aí, pensando nisso, eu vou até falar os outros dois aqui, porque aí eu já retomo nisso que eu estava falando, que aí vai encaixar, Tá. né? Ó, não adianta procurar ajuda psiquiátrica, pois nenhum desajuste mental tem cura. Aí o outro, pacientes com problemas mentais são todos igualmente imprevisíveis ou perigosos. Então vamos Sim. lá. Pensando nesses dois e todos os outros mitos acima, por que você acha que, que as pessoas têm esses mitos, esses pensamentos referente a isso? Que você acha assim? Eu acredito que é falta de conhecimento, de informação. Eu acredito que é isso. Isso. Ao meu Isso. ver, é isso. Vamos pensar, esses mitos não é de agora, Não. veio lá de trás. É Sim. passar de geração para geração e até chegar nos dias de hoje. Então, vamos pensar, se foi passado de geração para geração, não é de hoje esses mitos, esse senso comum que as pessoas têm, o que acontecia lá atrás? Não era muito menos conhecido e entendido as Sim. patologias? E, Sim. Sim. consequentemente, se não era entendido, não se sabia como era tratado. Então Sim. aí entra na parte daquele mito que todos são imprevisíveis ou perigosos quem tem alguma deficiência intelectual, mental, né? Então, por que que antes era considerado perigosos, né, imprevisíveis? Porque não se sabia como Não tratar tinha aquelas estudo em cima, patologias. né? Não tinha. Então foi Sim. passado aquilo para a nossa geração de hoje. Graças a Deus, alguns paradigmas estão sendo quebrados, alguns sensos comuns estão sendo, pessoas estão tendo mais acesso, né, para Sim. tirar aquele senso comum e ter pelo menos a base ali do que se trata, do que é. Então, hoje a internet veio para ajudar bastante quanto a isso. Como eu disse lá no começo, a pessoa pode digitar ali e pesquisar o que quer. Sim. Então, principalmente a saúde mental, que é algo que você não ia no médico tão facilmente, eles mostravam para Sim. você, explicava isso daqui é isso, 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 você consegue ver e entender, né? Ou num exame, mostrar, ó, deu isso, tá alto ou tá baixo, algo visto, não é.
A gente tem que entender, compreender para conseguir falar, para explicar o que a gente sente. Isso é muito difícil, Sabe o que muito acontece complicado. aqui também? Como a gente mora numa cidade pequena, eu tinha uma amiga que ela não queria ir numa psicóloga aqui, porque não queria que a psicóloga depois encontrasse talvez ela na rua e soubesse dos problemas pessoais dela. Então ela tinha essa barreira de se abrir totalmente para um psicólogo por conta de morarmos numa cidade pequena, entendeu? Então ela Isso ficava assim, ah, eu vou acontece lá muito. contar todos os meus problemas e abrir meu coração para essa pessoa, sendo que eu sei que depois eu vou encontrar essa pessoa no mercado e numa festa Ah, e entende? Então isso também era sim. uma barreira e não é só para ela, é para muita gente. Muita gente ainda não consegue entender que o que acontece dentro do consultório fica no consultório. A É a psicóloga, o parte do psiquiatra, conhecimento, sim, eles não vão sair espalhando a tua vida para ninguém. Eles são profissionais da tem saúde. o sigilo, né? Sim, vai ficar ali. Ele é um médico que está te ajudando a tratar a tua mente. Então, o psicólogo não Uhum. vai em momento nenhum te julgar por nada. Pelo contrário, ele vai te ajudar Te a achar auxiliar, ajudar. isso, uma solução Exatamente. para o teu problema. Ele é um médico que vai te ajudar. As pessoas precisam entender isso, porque muitas pessoas não conseguem entender que o psicólogo não é para louco, ele é um médico que vai te ajudar a encontrar uma solução para o teu problema, sabe, para os Exatamente. teus medos, para os seus Uhum. traumas, para as suas feridas. Então as pessoas precisam quebrar isso, sabe? Essa barreira. Esses paradigmas, né, sobre em Sim, relação à psicologia. E é muito interessante também eu comentar agora, assim, né, que muita gente não sabe e até quem tem bem o senso comum mesmo que não compreende, não vai saber nem como pesquisar sobre isso. Então eu acho exatamente. legal eu comentar em live que a psicologia, ela tem as abordagens. Porque você, aposto que você já ouviu. Ai, fui em determinada psicóloga e não resolveu. Fui em determinada Sim, psicóloga, demorou muito. sim, Né? Então, por que que acaba acontecendo isso? Não é que se ela for em tal abordagem, não vai ser resolvido. Vai. Só que tem umas que o foco é mais no problema, no aqui e agora. Tem outras que vai investigar investigar. sobre o porquê que ela está tendo aquilo antes de iniciar um possível tratamento, né? Possível intervenção para ajudar aquele paciente naquela angústia, sobre a queixa que ele foi procurou o Sim, psicólogo, né? Então sim, isso é muito importante, né? A gente saber identificar em qual psicólogo a gente vai se encaixar para nossa queixa, né? sim. Exemplo, eu gosto muito da abordagem TCC. Então, ela é bem questão de regrinhas. A comportamental, a análise do comportamento também é muito interessante. Elas é mais focada ali no problema agora. Então, se você chegar, ela já vai passar algumas regrinhas, é, algumas dicas, vamos dizer assim, porque se eu falar palavras muito, né, Sim, complicadas, eu vou falar bem no senso comum mesmo, para tá. ficar de fácil entendimento, tá? Então vamos supor, ela está com ansiedade. Aí, no caso, ela vai procurar uma psicóloga, é, psicanalista. Exemplo. O psicanalista, ele vai investigar a causa daquilo. Por que que ela está sentindo aquilo? Da onde está surgindo aquela ansiedade? Né? Foi de um trauma? Né? Foi de algo passado? Então, o psicanalista, ele tende, faz parte da abordagem dele. Ele vai se Ele é aprofundar mais. ele vai se aprofundar mais para depois intervir. Lógico, se for algo é, extremamente necessário a intervenção naquele momento, Sim, lógico, o psicólogo também é humano, ele vai ajudar, né? sim, Com a frustração do cliente naquele momento. Mas eu digo assim, a questão da psicoterapia, os encontros dentro da clínica, será um pouco, o prazo será mais prolongado, porque ele vai entendi. querer fazer essa investigação. Agora, o Sim, TCC e análise comportamental já não. Ele já vai, desde a primeira sessão, lógico, ele vai fazer anamnese, vai fazer toda uma, querer entender tudo aquilo, óbvio, mas eu falo do sim. decorrer da segunda, terceira sessão ali, ele já vai já dar tarefas para ele levar para casa, de exercício para melhorar aquilo que ele está sentindo, Entendi. entendeu?
Ele já sim, vai focar naquilo, ele não vai ficar investigando muito. E aí, ao sim, decorrer da sessão, ele vai também investigar, mas vai ter essas intervenções, entendeu? Então é entendi. muito bacana entender isso. Eu falei isso para uma seguidora que mandou lá uma perguntinha e eu falei, gente, eu acho que o interessante é você se encontrar com um psicólogo. Então você vai Se em um. encontrar. Se você não deu, não, beleza, não tem problema, procura outro. O importante é não abandonar tratamento. Então encontra Exato. um que você vai ficar bem. Entendeu? Procura um. Tá indo com uma e tá achando que não tá resolvendo, não tá legal pra você, procura um outro e troca, mas não para de procurar ajuda. Exato. Porque se ele foi, ele tem uma certa necessidade daquilo. Sim, Então ele não deve desistir no primeiro momento, principalmente por isso, né? sim, E é de fato muito importante também ressaltar que não só quando a gente tem um problema, isso falando da saúde mental, engloba muito, a gente não procurar só ajuda psicológica quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma patologia ou tem uma crise, sabe? sim. É exatamente para prevenção também. Por que que o psicólogo vai para psicoterapia? Ah, é porque ele tem problema? Pode ser. A gente é humano também. Sim, Mas a gente vai para a gente não ter futuros problemas, para a gente estar sim, equilibrada, né? A nossa sim, saúde mental está estável, continuar estável, para não bagunçar tudo, né? Então a gente é muito importante ressaltar isso. Muitas amigas minhas, mesmo que faz terapia, ela vem perguntar para mim: "Ai, amiga, eu já tô bem, acho que eu vou parar de ir". Eu falo assim: "É aí que você deve continuar, porque sim. se ajudou, não para". Fica, se mantém, exatamente. Mas tá apertado, agora que eu tô bem, vou parar. Não, tudo bem, né? A cada um faz como achar melhor, digamos assim, né? Sim. Mas eu sempre falo para elas, pelo amor de Deus, né? Porque principalmente amigas. Depois a gente tem que ficar lá e falando, amiga, eu avisei. Sim, sim, É sim, sim. complicado, né? É, Então é muito eu e importante o ressaltar isso. doutor, eu e o doutor Tiago Rosante chegamos a falar sobre isso na nossa live e nós falamos a respeito disso, das pessoas deveriam procurar psicólogos não só quando estão em crise mesmo, deveriam Não, procurar para conversar simplesmente, porque no dia a dia a gente acaba que não tem com quem conversar. Então vai conversar com um profissional, mas vai sim. lá, sabe? Porque é bom demais, é muito bom. Principalmente a depressão, transtorno de ansiedade. Essas duas, principalmente, elas tendem a começar silenciosa. Não Sim. começa ali, tipo, nossa, visível que ela tem depressão ou que ela tem um transtorno de ansiedade. Então, se ela já tivesse fazendo uma psicoterapia lá atrás, teria evitado, no caso, ela entrar em crise Sim. ou, né, entrar numa depressão profunda, né? Não evitaria talvez entrar, porque tem também a depressão mesmo, ela tem a parte hereditária, né? Então, Ah, se é? a mãe tem hereditariedade também. Então, se a mãe tem, provavelmente, se acontecer algo, né, não é regra, tá? Sim, Se sim, acontecer algo que abale emocionalmente de uma forma tão grande, a pessoa que a mãe ali já tem um quadro de depressão profunda, a filha ou filho poderá desenvolver também, porque é sim. hereditário, Olha, né? eu não sabia, eu não sabia. É, sim. Doutora, uma das perguntas foi a seguinte: a depressão sempre vai voltar? Eu nunca vou ficar curada dela? Ela sempre vai estar voltando? Essa foi uma pergunta que me chamou a atenção. Eu deixei ela até ali salva no meu celular, porque falei, eu não vou esquecer dessa. Porque realmente eu já vi várias pessoas que fez, fica boa, aí fica uns 2, 3 anos boa, e de repente tá ruim de novo. Então ela ela sempre vai voltar? Essa pessoa ela nunca vai ter estabilidade emocional para falar assim, não, tô curada da depressão? Então, a depressão e a ansiedade, eu vou falar as duas assim, já Sim, junto, ambas são doenças crônicas, né? Então, não possui cura, sim. infelizmente. Mas o que que acontece? Elas têm tratamento. Tem essa oscilação, que nem você disse, melhora, né? Depois volta, às vezes volta pior.
ou às vezes sim, volta, mas estável. Então, por isso que é muito importante depois que é, a pessoa ela tem um transtorno de ansiedade, ela tem uma depressão, ela sempre está ali frequentemente tendo um acompanhamento psicológico, tanto do psiquiatra quanto psicólogo. Porque para não acontecer exatamente isso, ela não voltar com aquele pico de pior, né? Então, ela tá ótima, do nada. Ó, o que acontece muito, muito, muito. Falando nisso, é paciente que melhora na questão de depressão e toma antidepressivo. sim. Melhora, vou parar com o remédio. Hum, Não preciso mais. Isso sem a Sem falar permissão com o do médico, sim. psiquiatra. É. Então, o que acontece? O remédio está ali, deixando equilibrado. Tudo certinho, estável. Quando ela para, né? O Sim, pico vai as lá pessoas, pra ó, cima. as doenças crônicas, as pessoas que têm doença crônica, eu tenho uma doença crônica. Eu parei por 10 anos de tomar medicamento assim, que nem você falou. Eu fiquei bem com o meu tratamento. Aí eu falei assim, agora eu quero tomar um pouquinho de cerveja, né? Vou beber um pouco, então eu vou parar com os meus remédios. E esse um pouco, eu fiquei 10 anos, mais ou menos 10, 9 anos sem medicamento. Sem E medicamento. antes disso, eu não tinha crises convulsivas. Eu só tinha dores de cabeça muito forte. O que aconteceu? Começaram as crises convulsivas. Por quê? Porque eu suspendi o meu tratamento por conta própria. Não é uma doença mental, mas é uma doença crônica. Então se encaixa no que você está falando de romper tratamento. E voltou Sim. pior. Entende? Uhum. Outra coisa, Simples, né? se agravou, o meu quadro se agravou. Talvez, se eu tivesse mantido o tratamento, eu nunca teria tido uma crise convulsiva. Entende? Sim, Então, eu exatamente. acredito que isso provavelmente pode acontecer na depressão também. A hora que volta, volta pior. Porque a pessoa volta com mais coisa, com mais bagagem, com a mente mais complicada. Porque parou o tratamento por conta. Uhum. Principalmente por conta que a depressão, ela geralmente ela já vem associada com uma comorbidade também. Ela tem uma comorbidade, uma síndrome do pânico junto, uma transtorno de ansiedade. Então, já vem ali agarradinha, né? Uma comorbidade. Então, aí Sim, piora mais ainda a situação, se agrava, né? Por isso que acaba acontecendo muitos casos de suicídio, em decorrência desse pico, né? De parar de tomar medicação, achar que tá bem e do nada aconteceu um suicídio. sim. Infelizmente acontece bastante, né? E as E pessoas que misturam medicamento com bebida alcoólica? Porque, por exemplo, não pode. Até onde eu sei, não pode. Uma pessoa que está fazendo um tratamento, ela está tomando medicação, ela não pode abusar, ela não pode misturar com bebida alcoólica. Eu, por exemplo, hoje, eu não tomo mais cerveja, quando eu quero muito, eu tomo zero álcool. Quando eu tô com muita vontade, eu tomo zero álcool. Mas foi uma é, escolha minha. E eu conheço pessoas que estão fazendo tratamento com remédios fortíssimos e estão bebendo demais. E aí? O que acontece com essa pessoa? então, Ela vai ficar. tudo que mexe com o psíquico, mexe com o nosso cérebro, digamos assim, né? Tende a acontecer algo, né? E quando dá aquela alteração no cérebro, ele vai reconhecer que tem algo estranho ali. Então ele vai se Sim, defender. E essas defesas no nosso corpo acabam acontecendo isso, que nem uma convulsão mesmo. Pode ser uma defesa de algo que está muito elevado e o cérebro não reconhece, tá, uma crise convulsiva, né? sim, Então, no caso da bebida alcoólica, como você disse, o álcool, gente, você faz um exame específico, né, de sangue, você consegue constatar no exame que tem álcool no seu organismo. Ou seja, se ele identifica no seu organismo, e se for pouco, né, dá pra saber se ingeriu álcool. Tem aqueles bombonzinhos de licor também, que dá no bafômetro, pra ter sim, noção. Então, imagina no sim, exame de sangue. Então, tudo que é alcoólico, ele vai mexer com o seu organismo, consequentemente com o seu cérebro também, que é sim, ali, a placa-mãe do nosso sim, todo o corpo, né? Do nosso CPU. sim, Então, é de fato muito importante, principalmente para doenças crônicas, não misturar com bebida alcoólica, porque ele sim, tá ali estabilizando, ele tá ali deixando tudo no eixo. Aí uma bebida alcoólica, ela pode tanto
baixar aquele nível de que é algo que o remédio está estabilizando ou aumentar, dependendo da medicação. Tem medicação que não interfere, mas a maioria das vezes interfere, né? Sim, Então, por via das dúvidas, não misturar, sim, sim. né? Consultar o médico antes. E qual é a diferença entre depressão, síndrome do pânico e ansiedade? Porque, assim, quem não entende, parece que é tudo uma coisa só. Ah, quem tem depressão tem síndrome do pânico, quem tem depressão tem ansiedade. Qual a diferença entre elas? Olha, a depressão e a ansiedade, os sintomas, elas são bem parecidos, né? É, por quê? Porque geralmente ela já vem com a comorbidade. Mas pensando, eu até separei aqui por conta disso mesmo. É, a comparação, né, que você tinha até colocado, Sim, né, sim. numa pergunta lá. Ó, a diferença entre a depressão e a ansiedade. Né? A ansiedade e a depressão são patologias psíquicas que costumam ocorrer juntos, que nem eu falei pra você, tem uma comorbidade. Muitas vezes em função de aparecimento uma da outra. Né? É isso. Aí, os sintomas de depressão e ansiedade. Como eu disse, ela pode ser iguais ou parecidos, os sintomas, né? Mas o que vai diferenciar o diagnóstico é a análise do quadro geral do paciente, os sintomas complexos. Ou seja, o que quer dizer isso? O que vai diferenciar o que é depressão e o que é ansiedade? O conjunto dos sintomas. Porque Entendi. ela pode ter até que nem a depressão e a ansiedade. Ela tem, as duas pode sentir medo, as duas pode ter dificuldade de concentração, insegurança, instabilidade, agitação, pensamentos negativos, as duas. Só que é a mesma patologia? Não é. Então, o que vai diferenciar Hum, uma da outra? É o conjunto de sintomas. Elas podem ter sintomas parecidos. Por isso que tem muita dificuldade de diferenciar se ela tem ansiedade ou depressão. Porque tem muitos sintomas parecidos. Mas o que vai sim, diferenciar é que umas têm umas coisas que a ansiedade não tem. E tem coisas que a ansiedade tem e a depressão não tem. Exemplo, a depressão. A pessoa ela fica geralmente com a tristeza muito profunda, sentimento de vazio, sentimento de não aceitação, insuficiência. insuficiência, de abandono, coisa que na ansiedade você não vai sentir. É como Hum, sintoma. Você só vai sentir se você é, acabar vivendo aquela situação, tipo de abandono. Aí você vai poder acarretar, entrar numa crise de ansiedade por conta sim, daquela ação, entendeu? Não aquilo como sintoma. Então, entendi. por isso que as pessoas confundem muito por Uhum, conta disso, né? tá. É, eu, não, eu tinha uma moça mandou uma pergunta assim pra mim, não foi nem uma pergunta, acho que foi meio que um desabafo. É, ela escreveu assim: as pessoas acham, não podem ver alguém que tem depressão sorrindo, porque acha que ela tá mentindo, porque acha que as pessoas com depressão estão o tempo todo triste. E não é bem assim, né, doutora? As pessoas com depressão, elas têm também os seus momentos de alegria. Mas quando eu entendo assim, eu sou leiga, mas pelo que eu percebo é que quando elas estão no momento de alegria, ok. Mas quando elas estão no momento de tristeza, é extrema tristeza. É tristeza extrema de não conseguir, não ter vontade de levantar, de não ter vontade de. Eu conheço um caso bem próximo a mim, que a pessoa ela tinha, eu não sei dizer se depressão ou ansiedade, mas ela ficava trancada no quarto dias sem sair. Eu acho que Uhum. incluía um pouco de crise de pânico, porque ela morria de medo de ter contato com qualquer pessoa. Até as necessidades básicas dela, ela tinha dentro do próprio quarto. Ela não saía nem para fazer as necessidades Sim. básicas, nem banho, nem ir ao banheiro, nem nada. Ela ficava ali no quarto por dias, 5 dias, 4 dias ali no quarto. Então isso é uma depressão profunda, não é? Isso, olhando assim, pelo que você está falando, se encaixaria numa depressão profunda. Então, a depressão, ela tem o leve, moderado e grave. Nesse caso, seria o grave, né? Que até ela deixa de sair do seu contato social para ficar isolado entre quatro paredes. Então, já está num nível muito grave, né? Sim. Então, como você disse, né, do relato da sua seguidora,
que que acontece? Por que que as pessoas ela tendem a julgar? Ai, se vê rindo, se vê se divertindo, vê saindo, ela não tem depressão. Por quê? Porque como eu disse lá atrás, a depressão ela é uma doença crônica. Ela vai ter ali. Ela pode estar bem, mas uma hora o pico dela, ela fica péssima. Ela Sim, fica trancada num quarto. Ela pode ficar uma semana num quarto e não querer ver ninguém, sim, não tomar banho, não comer, entendeu? E na outra semana ela super sair. Não, vou me arrumar, tô bem, preciso sair dessa. Voltei pra psicóloga, sabe? Tipo, tô joia. E do nada, entendeu? ela Tem esses cai de novo. picos. Tem Sim, muito. E isso não significa que ela não tem depressão. Ela pode estar ali, tá pincelado, porque a depressão ela é uma doença psíquica. Ela tá ali dentro, ninguém consegue ver. Se desse para ver sim. como doenças físicas, E a nossa, síndrome do pânico, a síndrome do pânico, ela é uma doença isolada ou ela é algo da depressão? Então, tipo assim, não, eu tenho síndrome do pânico, mas eu não tenho depressão. Então, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela não conseguia estar em multidões. uhum, Ela não conseguia. Ela entrava em é pânico psíquico. Realmente. Ela tremia, ela ficava. E aí tínhamos que tirar ela e levar embora, porque ela entrava. Isso é uma síndrome do pânico. Sim, Aquela sim. Ou sensação de poderia ser uma perseguição. crise de pânico, né? Sim, de achar aquilo assim, ó, de achar que todo mundo tá perseguindo ela, de achar que todo mundo tá contra, que as pessoas, por exemplo, do trabalho, estão sempre falando dela. Isso é o quê? Isso se encaixa numa depressão? Isso é uma síndrome do pânico? O que seria isso? Então, ó, vamos lá. Por partes. O síndrome ou transtorno do pânico, né? Tem esses dois nomes. É, ela é um transtorno caracterizado por ataques de pânico frequentes. Então, não é algo isolado. E ela Hum, teve uma vez uma crise de pânico, ela tem síndrome de pânico ou transtorno de pânico. Pode ser um fato isolado, né, por conta de algo que aconteceu, um né? estresse, Então, sim. isso o ambiente influencia, né, em a gente ter determinados sintomas que parecem muito com a patologia. Então, Uhum, a gente nunca pode, que nem você falou, a questão de achar que todo mundo está perseguindo, todo mundo está contra ela. Se você fosse ver, só por essa, a gente não pode falar que é. Porque, como eu entendi. disse, para diagnosticar, fechar um diagnóstico, é complexo. Tem que pegar todos os sintomas que se encaixam dentro daquela patologia e fechar um diagnóstico. Lógico, aplicando teste também é muito mais complexo, com psicoterapia, investigar muito bem para fechar um diagnóstico. Sim, Mas apenas pelos sintomas não dá. Mas é a questão de perseguição. Se enquadraria no quê? Esquizofrenia, né? sim. Claro que pode ter relatos de pessoas que dão esse relato de sintoma com a síndrome do pânico também. Sim, Uhum, achar que é por conta de que alguém está perseguindo e entrar numa crise de pânico por ter um transtorno de pânico. Pode ser sim. também. Então, é tudo um conjunto que a gente vai determinar aquela patologia como, como tal, né? Investigando, sim. Investigando, né? E é legal explicar mais profundo sobre o transtorno de pânico para as pessoas entender o que que é um transtorno de pânico, né? Qual que é a diferença entre um transtorno de pânico e ter uma crise de pânico, Sim. né? Como eu disse, a crise de pânico ela é um fato isolado, ela vai acontecer ali uma vez ou outra, e quando ela não está se sentindo bem por determinado ocorrido, e é aquilo. Agora, o transtorno de pânico, geralmente ela vem associado a pensamentos mesmo negativos que ela tem, Hum, referente a lugares, a situações, a pessoas, né? Então, vamos supor, a Feira das Nações é lotado. sim. Aí, uma pessoa que ela tem transtorno de pânico, tendo diagnóstico de transtorno de pânico, tá? Uhum, Ela vai lá, vai encontrar o quê? Multidão. sim. E um dos sintomas, um dos
né, dos sintomas mais vistos, né, é a dificuldade de estar em um lugar, mesmo que seja aberto, com multidão, com sim, pessoas, e desencadear uma crise de pânico naquele momento. Então, não é que ela não tenha transtorno de pânico, porque ela teve uma crise. Não, ela tem o transtorno, mas ela teve uma crise naquele momento. Não foi um fato isolado, porque ela tem um transtorno, né? sim. Então, ele tem tratamento, né? Você consegue estabilizar, porque tudo é estabilizado. É, ele vai amenizar os sintomas, não a patologia em si. Ela vai deixar de ter, né? Ela vai amenizar os sintomas. Ela vai Entendi. aliviar, ela vai evitar, alguns casos, ela vai evitar que desenvolva e acarreta numa crise de pânico, né? Ó, Deixa eu alguém ver mandou aqui. aí, ó. Alguns lugares nos causa a crise mesmo. Sim, é Isso, isso que a doutora falou. exato. O ambiente ele influencia muito no nosso Sim. psíquico, principalmente quando a gente tem crenças e pensamentos negativos sobre determinadas pessoas, lugares, né? Interferem muito, É, principalmente quem tem um transtorno como esse. essa minha amiga, ela tinha um problema em chegar no local de trabalho. Ela passou por muita coisa lá, então ela chegava no local de trabalho e ela já entrava em uma crise. Ela já tinha uma crise só de pisar no portão do local de trabalho. E acredito É. por decorrência de tudo que ela já tinha passado lá, pela história que ela já tinha ali. Então ela pisava no portão, ela já tinha uma crise de pânico. Ela já Você está tinha. vendo como que nesses casos, que nem você acabou de relatar, seria já importante passar no psicólogo que investiga lá Sim, atrás? sim. Porque aí ajudaria. Vamos Aí supor que iria ela já fuçar. esteja fazendo um tratamento, né, medicamentoso, eu falo, né, e também psicológico. Ela já esteja ali estabilizada na questão do transtorno dela, da patologia. Aí ela procura um psicólogo para tentar investigar, para melhorar, para saber Sim, o porquê que ela teve aquilo, né? E isso é muito importante. sim. É, acho que estão falando de mim, por isso falei dos lugares. Tem pessoas que se identificam bastante, né? Quando a gente vai Sim, falar, a gente mesmo sim. na faculdade, quando a gente vai estudar a psicopatologia, né? Que são as patologias, né? As doenças mentais, a gente fica assim, nossa, acho que eu tenho isso. Sim, Nossa, ai, mas sim. eu já tive isso. Aí fica assim, Sim, olhando pra cara do outro, ai, será que eu tenho? Será que. Porque é como eu falei, sintomas, uma vez na nossa vida a gente vai ter pelo menos um sintoma das sim. patologias, a gente vai falar assim, meu Deus, será que eu tenho? Mas É. não, o que vai determinar de você ter ou não é o conjunto delas. Você tem que ter todas, ou praticamente a maioria, né? Como a maioria das minhas seguidoras aqui são mães, eu vou entrar num assunto que me atingiu muito na minha segunda gestação. O que aconteceu na minha segunda gestação? Nós queríamos, né, agir, aí depois, por conta das convulsões, nós decidimos que não íamos ter mais filho, ia fazer meu tratamento e depois ter. Só que aí, quando eu fui fazer ultrassom para pôr meu DIU, eu descobri agir. Então, quer dizer, eu levei um susto, mas uma alegria ao mesmo tempo. Então, eu Sim. fiquei assim. Foi um Aí, baque beleza, pro seu. sim. Uhum. Eu engravidei e aí me veio a pandemia. E eu sou autônoma. Então, o que que aconteceu? Eu tive que parar de trabalhar, porque eu estava grávida, eu não conhecia o vírus e eu ia me proteger, proteger meu bebê, né? E Sim. aí eu fiquei sem dinheiro. Veio o auxílio, me ajudou com um pouquinho, diminuiu minha renda, tipo, 3 vezes menos do que eu ganhava e tal, mas ajudou. E aí o que aconteceu? Eu ganhei agir. E aí eu comecei a sentir algumas coisas que começou a me assustar. Que é, por exemplo, o fato de eu estar sem dinheiro, eu pensava na minha cabeça, eu falei isso para as minhas seguidoras na época, não é que eu estou com raiva da minha filha, mas não tenho vontade de cuidar, porque eu tô com ódio da situação que eu estou vivendo, e eu comecei a ficar preocupada se eu estava com uma depressão pós-parto. Porque eu não podia nem ouvir ela chorando, não era com ela. Você consegue me entender? Eu amava Sim. meu neném, não era minha neném, mas era a situação. E a situação me fazia não querer cuidar dela. E aí o que que Uhum. eu e meu marido e a minha mãe, que estava sempre presente, resolvemos? Então volta a trabalhar. Vamos pagar alguém para cuidar dela e volta a trabalhar.
porque eu estava realmente com medo de estar com uma depressão pós-parto. E aí eu comecei a pesquisar sobre depressão pós-parto, e você falou da internet, que a internet é muito importante hoje. E eu fui ver que alguns sintomas do que eu estava sentindo era muito parecido com uma depressão pós-parto, mesmo. E aí eu começava a me sentir culpada, porque eu amava minha filha, e aí aquilo ia virando uma bola de neve dentro de mim, de sentimentos. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu tinha a sensação de realmente de morte, de que eu ia morrer, de que eu ia morrer, eu quero voltar a trabalhar. E aí eu acho sim que eu voltei a trabalhar e minha cabeça virou outra e tal. E aí eu tive a impressão de que era uma depressão pós-parto. Eu tive uma Sim, impressão. Por isso que eu falei é pra você que eu queria que você falasse um pouquinho de depressão pós-parto. É legal você ressaltar sobre a depressão pós-parto, né? Que bom que Só um você minutinho, venceu. Jéssica. Pode ir falando para as seguidoras que a minha neném acordou, vou dar mamadeira para ela e volto. É rapidinho. Tá bom, Pode ir falando para as perfeito. meninas. Tá. No caso, meninas, a depressão, né, pós-parto, é, ela geralmente vem, né, associado a algo que foi meio traumático, tanto antes de você engravidar, quanto também durante a gestação. Pode desenvolver por conta disso. Mas o que acontece que as pessoas, no caso, bem leiga, não sabe que isso acontece. Eu também fui aprender só na faculdade. A depressão pós-parto, muitas vezes acontece porque o nosso organismo, quando a gente engravida, tudo aumenta no nosso corpo para a gente conseguir ter todos os nutrientes necessários para nutrir o bebê. Então, consequentemente, aumenta os nossos hormônios. E esse aumento de hormônio, lógico que vai causar uma reação também na mãe. Ela é para favorecer, para ajudar o bebê a se desenvolver, mas acaba acarretando algo na mãe. Não na maioria, casos isolados, mas acontece. Hoje em dia a gente vê bastante relatos de mãe que teve depressão pós-parto. E pode acontecer por conta desse aumento do hormônio no nosso corpo. E muita gente não sabe isso. Acha que é porque pegou raiva da criança, como você disse, Sim. não ama a criança. Teve relatos também já que eu vi na faculdade, casos clínicos, a mãe programar a gestação com o maior amor e carinho. O sonho dela era ser mãe, a gestação foi planejada, tudo no perfeito, tudo, 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 tudo. E quando teve a criança, a mãe não conseguiu ter a aliança entre Sim. mãe e bebê. Ela não conseguiu estabelecer esse vínculo e ela acabava se culpando mais ainda. E essa culpa por não conseguir ajudar e cuidar, porque a criança quando nasce, né, o bebê, ele precisa do cuidado, ele não Sim. consegue fazer nada sozinho. E muitas das vezes é a mãe que vai fazer aquilo, principalmente por ela ter que dar o peito, né? O pai tá ali para auxiliar, ou quem for, né? O pai ou a segunda mãe, né? Em alguns casos, família. Mas é a mãe ali que tem que estabelecer o vínculo. Saiu dela e ela se culpa por isso, Sim. né? Porque a Demais. sociedade, ela impõe isso. Ai, a mãe, ela Sim. tem que amar o filho desde o momento que nasceu, tá ali e pronto, acabou. Então, vem essa culpa muito grande e que Muito. piora, que faz acarretar mais ainda a depressão pós-parto, a culpa. Então, o hormônio tá lá em cima, a Sim. culpa, um trauma que pode ter acontecido lá atrás antes de você engravidar ou durante a gestação, tudo isso influencia. Rejeição, ela não queria engravidar e acabou engravidando por acidente. Também pode gerar uma Sim. depressão pós-parto, porque foi um trauma. No momento ela falou assim: nossa, aconteceu, tá, não queria. Ah, mas tudo bem, vamos lá. E amou. É. Amou a gestação, começou a comprar as coisas e tal. Mas aquele susto que ela teve ali no começo foi um trauma. Sim, ficou ali Já reprimido. ficou no psíquico. E ele vai aparecer onde? Após quando a criança nascer, que os Sim, porque hormônios, a criança vai sair, a não vai maternidade ter pra não onde é ir, vai tudo pra mãe. Não tem tudo mais o ali. bebê E a ali dentro. maternidade, ela não é fácil. Porque a mídia tem uma cultura de que a maternidade é linda. E aí a mãe Como fantasia.
Sim, e principalmente as mães de primeira viagem ficam fantasiando que o meu príncipe, meu bebezinho fofinho vai nascer e a gente vai morar numa nuvem de algodão fofa e deliciosa. E não é. Exato. A maternidade, ela é muito, muito difícil. Em todos os âmbitos dela, ela é difícil. É difícil alimentar, é difícil cuidar, é difícil privação do sono, é difícil, mas em tudo. Ela é muito mais difícil do que fácil. E aí entra tudo, porque aí ela fala assim, pô, eu levei essa gestação adiante, eu achei que ia ser um sonho e agora eu tenho que passar por tudo isso. E aí vem à tona. Eu acredito que vem à tona aqueles sentimentos de lá do susto. Tá vendo? Sim, Eu não planejei essa criança. Eu não e isso, planejei. e isso que você falou encaixa muito na questão da gente se encaixar, tentar é, ajustar com aquilo que está acontecendo naquele momento. E isso, o que vai acontecer? Desde o momento que a gente engravida, a gente tem que se ajustar. A gente tem que se adaptar àquilo, aquelas mudanças. Então já é uma situação traumática, digamos. Não é uma coisa que nem as pessoas falam, pincela, tipo, nossa, é tudo lindo, maravilhoso, não sei o quê. A gente está acostumado, vamos supor, eu tenho 23 anos. Eu tô acostumada durante 23 anos o meu corpo ser desse jeito, eu Exatamente. a minha cabeça ser desse jeito, ter tais comportamentos durante o dia. Do nada, meu organismo muda, as minhas emoções ficam oscilando, eu não me reconheço como pessoa, eu falo, é outra pessoa, né? Sim, Então, o meu corpo exatamente isso. muda, né? Eu começo a ter enjoo matinal. Então, tudo muda, a gente tem que começar a se adaptar desde o momento que a gente descobre que a gente está grávida, principalmente adaptação da nossa mente. Vou ser mãe. A Sim. partir de agora, minha vida não será mais a mesma. Então, a adaptação já não é desde ali que a criança nasce. É já desde quando a gente descobre que está grávida. Desde as Sim, mudanças do nosso exatamente. corpo, de tudo, de mente e corpo. Principalmente quando a criança nasce. Que aí a gente vai ter que Principalmente. se adaptar a tudo aquilo. Né? E é onde acarreta também uma depressão pós-parto. Porque a gente não está preparada. A gente acha que tá, mas a gente nunca está preparada para nada. O que faz a gente estar preparada é a prática. É a E gente aí estar eu acho ali importante e brilhar, procurar uma ajuda, gente. Se você é mãe e tá procurar. passando por isso, procure ajuda. Porque eu acho que se eu não tivesse feito o que eu precisava fazer, eu não procurei ajuda de uma médica, mas eu sabia que a solução para mim era ir trabalhar. Eu precisava sair de dentro da minha casa. E melhorou. Mas se você se encontra nessa situação, meninas, você precisa procurar uma ajuda. Procura uma psicóloga. Pede socorro, pede ajuda, sabe? A gente precisa aprender a pedir ajuda. Ai, mas não tenho ninguém, não tenho ninguém. Gente, o SUS fornece ajuda psicóloga, o SUS dá essa assistência. Isso tem como, você não precisa pagar por um psicólogo. O SUS dá de graça, você consegue. Você só precisa ir até lá, entende? Sim. Tem Precisa alguns ir. projetos sociais também. Geralmente acontece mais para Bauru. Não, não, eu desconheço se tem algum aqui em Pederneiras. Se alguém souber, pode comentar aí nos comentários. Que existe alguns grupinhos sociais que elas se juntam, as psicólogas, para fazer um valor social. Então, o que é um valor Hum, social, para quem não sabe? Vamos supor, eu não tenho uma condição financeira muito boa, né? Exemplo. E aí eu consigo pagar apenas R$ 30 uma consulta. É o que eu consigo pagar. Aí a gente passa nesse grupo e fala assim, ó, é, uma mulher da idade X consegue pagar tal valor com tal queixa. Alguém aceita? Aí as pessoas vai falando, ai, pode ser eu. Ah, eu. legal. Então é muito bacana isso. Existe Nossa, grupos, existe. deveria ter aqui. Deveria, mas o que que acontece? Geralmente são psicólogas que ou tá iniciando para conseguir é, paciente, para trazer Paciente. esse paciente para ele, ou alguma psicóloga que já está há muitos anos e já tem uma certa estabilidade já, tanto na clínica quanto pessoal na vida, financeiramente, e consegue tranquilamente fornecer aquele valor, né? Porque já tem uma clínica, não precisa pagar o aluguel da clínica. Então Sim, acontece nesses casos. Iniciante quando já tem uma clínica, já está há muito tempo ali na área, né? sim, Então é sim. isso. Uhum. Legal. Muito legal.
Acho que de Sim. perguntas, as minhas seguidoras, eu acho que era isso aí. As meninas mandaram. Basicamente era isso, era a medicação, se volta, não volta. Tem mais algum ponto que você queria pôr, que você queria falar, que acha importante ressaltar? A gente tá no tempo É, tranquilo? é assim, a live, o Instagram derruba com 1 hora. Já tá com Hum. 56 minutos. Mas se por um acaso cair, nós estivermos no meio da conversa, a gente volta. A gente entra novamente e encerra, depois não tem problema nenhum. Daria pra mim falar sobre as dicas, né? É, que é Pra ótimo. gente manter uma estabilidade estável da saúde mental. Pode ser. Sim, legal. Pode, com Eu certeza. trouxe no meu conteúdo tem. É, então vamos lá, algumas dicas. Procurar relaxar alguns minutos por dia é muito importante. Aí vai lá, todo mundo pensa agora, que tempo que eu tenho? Que a Sim, minha vida é assim, né? Só que a gente acha, a gente consegue. Quem trabalha tem um horário de almoço, consegue pegar alguns minutinhos ali, sabe? Por quê? Isso é muito importante, ter esse momento pra gente. Principalmente quem tem uma vida muito ocupada. O dia a dia é sim. muito ocupado. Trabalha, vai pra casa, tem filho, tem casa pra limpar, tem marido, porque marido ocupa, gente. Nossa, Então, sim. aí no caso, é muito importante tirar esse tempinho pra gente. Porque pensa, tirar o tempo pra gente, a gente não vai estar só tirando tempo pra nossa mente, é o corpo também, pro Sim, corpo descansar. E como o corpo também precisa descansar, a mente também precisa, os dois. E você tirar um tempo pra você, você vai estar fazendo isso com os dois, olha que beleza, olha que sim, coisa boa. E sim. aí você me pergunta, como que eu posso conseguir fazer pra me relaxar nesses minutos? O que eu faria? Vamos lá. Meditação, pra quem gosta de meditação, alongamento. Tira um tempinho ali, alongar, sabe? Relaxar os músculos. Você vai estar descarregando as energias negativas da mente, focando naquilo que você está fazendo, Sim. relaxando e automaticamente você também vai estar trabalhando o físico, relaxando o corpo, né? Então vai ajudar os dois. Alongamento é muito bom, ajuda muito com ansiedade, por exemplo. Leitura, não precisa ser livro. As pessoas falam assim, leitura. Já pensa, ai, eu não gosto de ler livro Sim. dessa grossura. Gente, lê qualquer coisa, uma revista, um site de fofoca, Um algo que você gibi, se um mangá. interesse. Qualquer coisa, algo que você goste. Para um tempo, pega esse minutinho, fica ali lendo, se distrai com algo, tira esse tempo para você, né? O que é importante também para a gente ter uma saúde mental estável? Atenção a quem precisa. O que é isso? Dar atenção a quem precisa. É a gente ter ali pessoas que vai ter o nosso pilar, que vai ser o nosso pilar. Pessoas que a gente vai conseguir se apoiar. Ninguém é de ferro. Sim, Ninguém é. Nossa, ser batalhadora não significa que você vai fazer tudo sozinha. Não significa. Uma mulher guerreira, ela não faz tudo sozinha, ela depende também do outro. As sim. pessoas confundem muito. Nossa, essa é guerreira porque ela faz tudo sozinha. Meu, você tem noção como que tá a cabeça dessa pessoa por fazer tudo sozinha? Claro, ela é uma guerreira. Parabéns que ela não entrou em um surto, ela não desenvolveu uma patologia com isso. Ainda bem. Então, é algo lindo? Mas é algo também de se pensar. É algo muito importante, né, pra gente refletir. Porque fazer tudo ao mesmo tempo e tudo sozinha tem os seus lados ruins, né? Sim, com Então a gente certeza. precisa ter nosso pilar, a gente precisa ter as pessoas. O que acontece se a gente não tem pessoas à nossa volta? A gente vai automaticamente fazer o quê? Se isolar. E o isolamento social pode acarretar no quê? Numa depressão, numa Sim. ansiedade, numa síndrome do pânico, entre outras, né? Então, parar para conversar, ter um momento Ó, também a para live, conversar. ela vai cair. Ela vai cair daqui 25 segundos. A gente volta para encerrar essa conversa. Tá bom? Então, galera, Perfeito. todas as meninas que estão aqui com a gente até agora,
entra de volta com a gente para a gente concluir esse assunto. Não deixa de pegar as dicas que é muito importante, tá? Então, ó, vai cair e a gente volta para terminar essa conversa. E as meninas voltam com a gente, todo mundo, hein? Já vai cair.